Bom dia, meus amigos. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre esse nosso povo brasileiro. Quando eu falo isso, eu falo em geral, toda a população brasileira, não é? Para não ter a conotação menor de povo pobre, de povinho, etc. Eu falo da população brasileira no geral. Será que os brasileiros são idiotas ou dementes? Por que eu faço essa pergunta? Vamos começar por aqui, pela era lulopetista, 2003-2018. Eu quero definir se alguém está estranhando ir até 2018, porque na realidade é isso que está acontecendo. A era lulopetista ainda não acabou, só acaba no dia que o Michel Temer entregar o poder. Nesse período, apesar desta era estar colocada dentro de um período da economia mundial que mais cresceu em todo o tempo, um céu de brigadeiro, a economia mundial, o Brasil foi um dos países que no período de 2003 a 2010 apresentou uma das menores taxas de crescimento. Qual foi a taxa de crescimento do lulopetista até 2010? Ou seja, do Lula? 4% ao ano em média. 4% ao ano em média. Se nós olharmos nesse mesmo período, os países emergentes como um todo cresceram 6,5%. América Latina, 4,9%. Os BRICS, 11%. Então o Brasil, se a média é 6,5%, e o país emergente, o Brasil é um país emergente, e o Brasil cresce 4%, significa as menores taxas de crescimento deste período. E o resultado que nós vimos, né? O que é que nós estamos vivendo? Depois passa para Dilma, passa para o Michel Temer e a desgraça econômica e a desgraça da ética, né? A corrupção continua e queremos limpar esse país e temos que limpar. Daí vem a minha pergunta. Se essa era está terminando desta maneira, que começa com o descontrole do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, já ao destruir a Petrobras no seu primeiro mandato, autorizar a Petrobras a comprar petróleo no mercado internacional, que era caríssimo, e vender internamente a preços baratos. Para quê? Para que não influenciasse a inflação e ele obtivesse uma boa nota pela sua administração ao manter a inflação equilibrada e se reeleger como ele se reelegeu facilmente. Tá certo? Mas isso custou a Petrobras, só essa política custou a Petrobras 60 bilhões. Eu não estou falando da corrupção, eu estou falando de um ato de administração da Petrobras, que foi autorizado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Então, meus amigos, eu acho que o brasileiro, se fosse uma pessoa correta, uma pessoa que pensasse, uma pessoa equilibrada, jamais, nem sequer imaginaria em votar em qualquer candidato do PT a presidente da República. Porque isso significa voltar o petismo ao poder. Voltar o petismo ao poder será uma destruição pior ainda da economia brasileira. E nós não queremos isso. A gente tem que pensar, a gente tem que afastar esse perigo. Tá certo? Então, o que eu olho, e é difícil de acreditar, não é? É que o candidato Fernando Haddad, indicado pelo presidiário Luiz Inácio Lula da Silva para ser o seu representante, a presidente da República, está tendo uma preferência de votos. É um negócio extraordinário. Eu nunca pensei isso. Ele está chegando ao segundo lugar. Como é que pode? Prestem bem atenção no que está acontecendo. Esta era petista termina com Lula petismo, não termina, né? Chega a um determinado ponto onde o grande Lula, o grande representante do PT dessa era, está preso na cadeia, condenado em todas as instâncias possíveis desse país,
por corrupção, lavagem de dinheiro e chefia de quadrilha. Esse homem escolhe um candidato que é o Fernando Haddad. Quem é o Fernando Haddad? O Fernando Haddad é um petista que foi ministro da Educação. Não se deu bem. Foi um desastre como ministro da Educação. Lula o elegeu, o indicou para a Prefeitura de São Paulo e elegeu facilmente o poste, como ele chamava. O Fernando Haddad mostrou mais uma vez incompetência e foi derrotado na reeleição dele sem sequer atingir o segundo turno. Ora, meus amigos, parece que é o avesso do que poderia se imaginar. Se esse homem foi incompetente como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo, ele está tendo um prêmio, sendo levado a ser candidato a presidente do Brasil. Vocês não vão aceitar isso? Se fosse exatamente ao contrário, né? Se ele tivesse dado mal como presidente da República e tal, para ser candidato lá à Prefeitura de São Paulo, tudo bem. Ele dizia, olha só, o Brasil é muito grande, etc. Tal. Mas um profissional, um político, que mostra incompetência na chefia do Ministério da Educação, mostra incompetência numa prefeitura de São Paulo, a capital paulista. Qual é a indicação, qual é a característica dele que o indique normalmente para ser presidente da República? Ora, exatamente o oposto do que está acontecendo. Devido à sua comprovada incompetência, ele não pode ser presidente do Brasil. Eu me lembro que nas campanhas de Lula, logo do início, né, as pessoas diziam o seguinte, e eu sempre fui contra o Lula, porque o Lula era ignorante, é incompetente, nunca tinha tido experiência profissional que indicasse a presidente da República do Brasil. E principalmente começava, era o início do século XXI. Então algumas pessoas diziam assim, não, mas olha só, ele nunca fez nada na vida e tal, mas ele merece uma chance, dá ele uma chance para ele fazer. Primeiro é o seguinte, o cara que nunca fez nada não merece chance. Quem tem chance é aquelas pessoas que já fizeram. Agora, na situação do Fernando Haddad, é muito pior ainda. O Fernando demonstrou incompetência em todas as suas atuações como ministro da Educação e como prefeito de São Paulo, da capital paulista. Então, é esse o homem. Basta nós olharmos o que está acontecendo para a gente olhar o caráter do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, ele está sendo comandado por um presidiário que foi lacrado por corrupção, lavagem de dinheiro e chefia de quadrilha. Ele foi condenado em todas as instâncias judiciárias do país. O Fernando Haddad vai a campanhas políticas e veste uma máscara do Lula. Falta de dignidade, falta de amor próprio, indicação de subserviência, não é? Veste a máscara do presidiário. Depois, a fala dele é dizendo tudo o que o Lula disse que ele deveria dizer. Ou seja, ele é um ventrículo de um presidiário. Ele não é nem um candidato indicado pelo Lula. Ele é um ventrículo, não é? Diz tudo aquilo que Lula diz na cadeia que ele deve dizer. Como é que você pode imaginar que essa pessoa possa ser presidente de um país? Meus amigos, temos que lutar até o último minuto para afastar o perigo do PT voltar ao poder. E principalmente nas condições desta. Horripilante esse candidato que é Fernando Haddad. Então, portanto, meus amigos, vamos lutar para que essas eleições sejam definidas já no primeiro turno, ou seja, com Bolsonaro. Vamos fazer com que Bolsonaro ganhe no primeiro turno para evitar a ameaça de um governo lulapetista. Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço. Tchau.
E não estou querendo deixar que eu saia, mas vou sair de qualquer jeito. Um abraço, pessoal, e até a próxima.